Fala aí, galera, tudo bem? E aí, pessoal, como vai? Sou Vinícius Velo e eu tô aqui hoje com a Cláudia Ascencio, que trabalhou comigo na produção do Procissão. E a gente vai fazer um bate-papo, né? Sim. E ela me ajudou numa das etapas mais importantes. É uma etapa que o pessoal acho que não presta muita atenção, ou não é uma etapa gloriosa da produção, mas ela é fundamental para fazer o quadrinho, que é a revisão. E a Cláudia é professora e jornalista. Acho que o que é importante a gente salientar é que, na verdade, nós chamamos de processo de revisão e todo mundo pensa, que é normal, que a revisão é aquele processo final, né? O quadrinho está pronto e aí vamos revisar. Vamos dar para uma professora de português, isso, assinalar o que está certo e o que está errado. Né? Ortograficamente, ver se está de acordo com as regras de pontuação, sem muita interferência, na verdade, na produção daquele discurso, né? Das falas que estão lá nos balõezinhos. E aqui a gente acabou fazendo um processo um pouco diferente. Ele foi... É um trabalho de parceria, na verdade, porque o seu texto ele precisa estar correto, mas ele precisa também, não é só a ortografia que é importante. E a gente vai falar sobre isso, como que foi feito, quais foram os sustos que ela tomou na hora que eu mandei pra ela. Mas primeiro a gente tem que dizer que, ó... O Procissão chegou! Tá Finalmente! Super Nossa, foi... Já começar, né, a leitura aqui pelo tato, né? Gestos de leitura, super bonito. A HQ ficou muito legal. Bom, então, quadrinho é uma dança entre a imagem e as... A linguagem verbal, as palavras, né? É uma dança de texto e imagem. E você precisa fazer essas coisas casarem. Então vai chegar um momento onde você está fazendo o seu quadrinho que você vai precisar que alguém leia e veja se está tudo certo. Mas nesse caso, igual a gente falou, não é só fazer uma revisão ortográfica. Você precisa de um trabalho de parceria, uma pessoa que veja o texto e a imagem com você e veja se está tudo casado. E a primeira coisa que eu mandei para a Cláudia quase deixou ela com os cabelos em pé, porque... Porque não tinha muito o que ser corrigido gramaticalmente, né? Eram falas curtas, mas elas me foram enviadas retiradas né, do gênero textual quadrinho. O que não tem nada de errado nisso. Não, a primeira coisa que aconteceu foi que eu mandei para ela só as falas. Num documento do Word. Eu não sabia nada dos personagens, enfim. A gente não sabia quem tava falando, o que tava falando, qual que era o contexto do que tava acontecendo. Era um relato. As falas soltas, assim. Exato. Também não tinha o nome de quem falava, né? Não tinha. Porque também eu não tava mandando pra ela o roteiro, eu tava mandando só o texto que ia estar dentro da HQ. Que é de se esperar. O que você espera de um revisor? Que ele corrija, né, as inadequações ortográficas, sintáticas, essas coisas. E aí eu resolvi chamar o Vini para uma conversa. Falei assim, claro. Você não acha que poderia ser mais útil, né, se nós olhássemos para esse material num conjunto? Por quê? Porque a linguagem, na verdade, ela é como a roupa também que o personagem veste, né? Precisa conversar. E no caso do quadrinho, como ele falou, que existe essa dança, essa conversa entre a linguagem verbal e a imagem. O quadrinho é híbrido. Então fica muito desconexo se eu tiver um texto completamente formal, que nem é da natureza, da modalidade das HQs, né? Mas, vamos revisar gramaticalmente. Isso seria roupa errada, por exemplo, para a Justina, para o Januário, para a Procissão. Então eu resolvi querer conhecer esses personagens. E essa revisão foi muito além da questão formal do texto. E eu acho que a gente nem consegue chamar mais de revisão só, né? E acabamos esquecendo até algumas questões ortográficas, entramos em alguns embates, porque o Vini dizia, não, aqui eu quero deixar sem a vírgula X, não importa se o advérbio né, está intercalado, não importa, eu quero tirar porque eu não quero deixar um texto truncado. Então, algumas licenças ali para informalidade dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo respeitando a vida desse personagem.
Então fizemos algumas trocas de vocábulos para que se aproximasse mais do dialeto, né? Tanto temporal, lá da época do sertão nordestino, década de 20. O que aconteceu foi que a primeira coisa que eu mandei pra ela não conseguiu entender. Eu até entendi, mas eu falei assim, tá, se eu for corrigir só a vírgula, o verbo X, né, e a coerência entre o uso do pronome pessoal com o pronome oblíquo... Aí ela teve a presença de espírito de falar, ó, deixa eu olhar essas páginas e ver o texto e a gente discutir sobre o que é que está acontecendo aqui, porque o texto do quadrinho raramente vai ser um texto... em prosa, né? Em prosa, como um livro. Ele é complementar à imagem. A imagem complementa essa narrativa. E aos diálogos. E diferente acho que nas novelas e tudo mais, as pessoas têm a mania de tentar falar corretamente, mas quando a gente vai localizar uma coisa que está no sertão, com pessoas simples, a gente veste elas com as coisas, com a linguagem também. E porque, na verdade, a gente tem que enaltecer aí as questões da oralidade, que compõem esse personagem, que compõem esse ambiente, né? São marcas da oralidade, é outra modalidade discursiva, é outra modalidade de comunicação. Sim. Então, o quadrinho, por natureza, ele já tem algumas marcas de oralidade que foram transpostas, né, para a escrita. Algumas têm nomes também, né? Algumas são marcas discursivas, as interjeições, por exemplo. Exatamente. Mas isso tudo precisa ser respeitado, né? O personagem, né, que o Vinícius criou, Procissão, por exemplo, ele se apropria desse ambiente, né, árido do sertão nordestino. É rachado igual o chão do sertão. Isso, se você perceber, essa aridez, ela está no ambiente, ela está no cenário, ela está na pele dessas personagens, e então ela tem que estar também na linguagem, ela tem que estar nas palavras escolhidas. Isso é um ponto importante. E teve coisas que a gente mudou, palavras que a gente mudou também. De pensar como é que eles diziam, né? Quais são os termos, quais são os verbos, quais são as marcas. Fala aí algumas palavras que você quis deixar, você escolheu. Não, isso aqui tem que ter. Assuntando. Tipo, assuntando. O que mais? Aqui, ó, teve dois momentos onde os personagens iam falar oxi. E agora? Como é que é isso aqui, né? A gente teve que pesquisar e saber. Colocar, né? Também respeitar, por exemplo, algumas marcas que são de oralidade, mas que nos quadrinhos vão para a escrita, né? Sim. Mas dá uma sinalização para esse leitor de que a gente sabe, isso aqui é um tá, um está. Mas no quadrinho, tá. Vamos colocar entre aspas, vai ficar pesado. Então aí, o artista é ele, né? Ele que colocou o recurso. Então, isso aqui vai ficar em itálico, né? Quando a gente vai fazer uma palavra errada, o personagem está falando propositadamente, falando coloquialmente, ele vai falar a palavra errada, a palavra está. Muito pouca gente fala está, né? Esse está... Mas isso não é nem considerado um erro gramatical, mas é uma marca da oralidade. E aí o que fazer? Vamos colocar entre aspas? Não, né? Vamos... E ele foi me dando essas dicas. Olha, porque no texto corrido, o que eu faria? Primeiro eu corrigiria isso, né? Porque pode quando o texto chegou pra mim. Corrige essas frases. Não, é verdade. Quadrinho, tem toda uma, né, especificação e tal. Chegamos à conclusão de padronizar essas marcas de oralidade. Vocês vão notar isso no texto. A pessoa precisa dar uma olhada e você precisa primeiro valorizar o que ela estava falando. Acho que a gente discordou muito pouco. Muito pouco, a gente quase não brigou. Muito pouco. Não, teve algumas coisas no qual eu quero assim. Eu sei que de acordo com a norma culta mesmo, né, fazendo concessões, mas eu quero deixar sem a vírgula. Ok, Vinícius, a escolha é sua, né? Tudo bem, mas foi em vírgula só. Aí, por exemplo, a Cláudia veio pra mim e falou uma vez, você tá escrevendo essa frase e ele tá falando isso, ele tá começando com tu
e terminando com você. É. E isso gramaticalmente tá errado. Você tem que seguir, né? Se eu escolhi o pronome de tratamento, né? O pronome pessoal, o pronome oblíquo, eu vou manter essas pessoas. Isso num texto corrido, em prosa e tal. Mas na fala, nós misturamos tu, você, teu, seu. Mas eu trouxe um antecedente. Eu falei pra ela, não, tudo bem, então vamos pegar aqui. Eu peguei o livro do José Lins do Rego, o Cangaceiros, e abri pra ela e falei, olha, começou com tu e terminou com você aqui. E seus pronomes. Seus pronomes pessoais. Exatamente. Caso caso oblíquo. Aí nós não vamos corrigir José Lins do Rego, pelo amor de Deus. E nem corrigir as pessoas falando. Esse tipo de coisa é que a gente precisa entrar em concordância. E não Até é porque assim. Fica um texto muito engessado né, e fora do propósito desse gênero discursivo que é a HQ. Nós temos que respeitar isso. A nossa comunicação, né, ocorre por meio de gêneros discursivos. É a coisa da roupa que nós falamos, né? Isso. Você não escreve uma mensagem para sua mãe, para o seu amigo do mesmo jeito, né, com o mesmo discurso, com as mesmas palavras que você faz para o seu professor, eu acredito, né, para o seu chefe, né? Então, acha a pessoa certa, esteja aberto a todas observar as essa coisas. narrativa. Se você achar que tem alguma coisa aqui, ó, eu coloquei isso e tem uma função aqui. Isso tem uma função. No caso da vírgula que ela tava falando, eu não era assim, fulana, vírgula, você está, né? E essa pausa assim, porque uma coisa que ela me explicou também vírgula não é uma pausa. Nem sempre. A vírgula ela tem função sintática. Você não tá parando para respirar. Ela tem uma função sintática e ela é pouco perceptível quando não é uma pausa, quando a gente tá falando. Então nesse momento eu falei, putz, eu não quero separar esse conjunto aqui. Eu quero que ele seja lido do jeito que tá. E aí foi nesse ponto onde que a gente teve uma discordância. Mas ele venceu, eu falei, ok, o trabalho é seu, não é um grande problema, assim. Enfim, eu acho que deu tudo certo e eu acho que ficou interessante, né? Então assim, uma revisão mesmo, bem refinada, é bom se imprimir, né? Por último, na última versão, um bonequinho para você. Uma versão. Na sua casa mesmo. Sim. Não é uma questão de imprimir descansar isso. esse texto. Descansa um pouquinho dele, se afasta um pouco dele. Né? Lê no dia seguinte com tempo e aí essa revisão também vai ficar legal. Se você tiver dúvidas, perguntas sobre esse assunto, escreve aí, faz a sua pergunta que eu, a Cláudia, o Bitten, a gente vai dar atenção. E se precisar a gente trata sobre esse assunto em um novo vídeo. Então curta as nossas redes sociais aí, dê um curtir nesse vídeo. E eu te vejo no próximo. tchau!